Outro ponto muito importante, né, pessoal, é que eu entenda quais são os documentos da qualidade. Esse é um outro ponto dentro do conhecimento específico que o profissional precisa saber. Ele precisa entender, por exemplo, né, que lá no frigorífico eu vou utilizar um determinado tipo de documento, que será lá os programas de autocontrole. E lá na casa de carnes, lá no açougue, eu já vou ter outros documentos sendo utilizados. Então, lá eu vou estar utilizando os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Então, eu preciso entender essas diferenças para que eu consiga, então, colocar em prática e desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível. Então, o profissional que ele saiba essa diferença, né, que ele sabe identificar essas diferenças entre o que precisa num frigorífico e o que precisa lá no açougue, na casa de carnes, é fundamental. Porque o que não pode acontecer é o profissional atuar como um consultor, como um RT dessas empresas e ele não saber identificar nem qual é o sistema de fiscalização que vai ter, não saber identificar as legislações que vão ser utilizadas, né? Então, nós temos diferenças nestes grupos, né? Por mais que todos eles trabalham com carnes, trabalham com a qualidade da carne, nós vamos ter algumas diferenças. Lá no frigorífico, então, por exemplo, nós temos o mapa, né? As legislações do mapa, nós temos os serviços de fiscalização, que é o CIF, né? Que é o CIE, que é de inspeção estadual, né? Então, nós temos essas diferenças. Lá no açougue, na casa de carnes, eles vão ser fiscalizados pela Anvisa, né? Pelas visas dos municípios. Então, são eles que vão ser os responsáveis por fiscalizar se aquela empresa, se aquele açougue, aquela casa de carnes está cumprindo com a legislação. Então, o profissional que atua nessas áreas, ele precisa entender, né, essas diferenças, para que dessa forma ele consiga se preparar para executar a sua atividade da melhor maneira possível e não ter problemas, né, durante a execução de um documento, de não fazer um documento errado, de não colocar uma informação errada. Dentro disso, né, o profissional, ele precisa conhecer, né, além de conhecer todos os documentos, ele precisa conhecer as não conformidades, de que forma que ele escreve uma não conformidade, né? Então, muitas vezes acontece, né, de o pessoal vir me procurar pedindo uma maneira diferente de escrever uma não conformidade. Que o que acontece, né? Às vezes aquela não conformidade, ela tem uma recorrência. Ela acontece várias vezes, né, aquela mesma não conformidade dentro da empresa. E eles vêm me procurar perguntando, né, qual seria uma forma diferente de escrever esta não conformidade. E a resposta, né, a minha resposta sempre vai ser de que não existe uma forma diferente de escrever a não conformidade. A não conformidade vai ser exatamente aquela. Agora, o ponto principal, né, que nos leva a ter um pensamento diferente, de que o profissional que pensa diferente, né, que consegue se destacar nesse mercado, o que ele deve pensar é justamente o que ele vai fazer, né, para resolver aquela não conformidade. Se ela está acontecendo com uma determinada intensidade, né, com uma certa frequência dentro do estabelecimento, será preciso, então, que seja tomado uma providência frente àquela não conformidade para que ela não volte a acontecer novamente, para que ela não venha a comprometer a qualidade e a segurança da carne. Então, a forma de escrever, ela não tem como você mudar aquela não conformidade. Então, esse pensamento nós precisamos ter, de que nós precisamos, então, avaliar todo o processo para que a gente consiga, então, entender o porquê aquilo está acontecendo e dessa forma conseguir resolver aquela não conformidade, certo? Então, outro ponto importante dentro do conhecimento específico é conhecer as boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação, então, é algo, né, que podemos dizer assim, que é o coração de todas as empresas. Sem boas práticas de fabricação, nós não vamos ter um produto com qualidade.
né? Porque se eu não adoto boas práticas de fabricação em todo o processo, o meu produto não vai ter qualidade no final. Então, boas práticas de fabricação vão compreender desde lá o recebimento da matéria-prima, o controle de toda a matéria-prima que é utilizada na empresa, seja da água, seja da carne, os colaboradores, né? Tudo isso precisa ser avaliado, né, e precisa ter esse entendimento do que é essas boas práticas de fabricação. Como se realiza um controle de pragas, né, o treinamento da equipe, que toda a equipe deve estar devidamente treinada, né? Então é preciso entender boas práticas de fabricação como um todo, né, para que a gente consiga aplicar elas dentro das empresas. Seja lá no frigorífico, né? Ou ainda na casa de carnes ou nos açougues.